É isso aí, estamos no canal Geografia na Amazônia e o tema de nossa aula de hoje é a organização do Estado. Eu sou o professor Daniel Fernandes. Bem, com relação à organização do Estado, nós temos alguns conceitos que são importantes. Né? O conceito de poder, o que é o poder, forma de exercício do poder, política, o que é política, como se exerce a política, e o Estado, que é a principal forma de organização hoje nas instituições modernas, né? Bem, aí com relação à questão do poder, o conceito, a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros indivíduos em determinada relação social. Quer dizer, quando você busca influenciar ou influencia uma outra pessoa, você está exercendo o poder. E com relação à política, os meios pelos quais um sujeito ou grupo se organiza, exerce o poder ou conquista. Quer dizer, você pode atuar em grupo, mas também você pode fazer política de forma individual em relação a um grupo. E com relação à questão do conceito de Estado, né? Temos aí um modo específico de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades atuais. Então, na realidade, o Estado é uma forma da sociedade delegar poder para um outro ente exercer o poder, né? Não só de governo, mas também de justiça, né? Então, você repassa esse poder para esse ente que vai falar em nome de todos. Então, aqui nós temos alguns conceitos-chave, né? Esse conceito de Estado-nação. Designa um modo de organização do poder que surgiu na Europa como meio de superação do regime feudal. Aí o surgimento do Estado absolutista, povo, designa tanto o conjunto de habitantes do Estado, considerando os nacionais do estrangeiro, quanto aqueles que compartilham a língua, os costumes e a história. Território, identifica os limites físicos do Estado. Né? Governo, representa a esfera máxima da função de um Estado nacional, que pode ter diferentes níveis de governo. No caso do Brasil, nós temos 3 níveis de governo. Né? Governo federal, no presidente da República, governo estadual, governador e governo municipal, prefeito. Né? E aqui nós temos, neste tópico, a forma de exercício do poder, né? Então nós temos um exemplo aí nas relações familiares, né? Quando um pai autoriza um filho a sair de casa, mas estabelece um horário para retorno. Na escola, né? Quando um aluno que tem habilidade numa disciplina, quando tem trabalho nessa disciplina, ele passa a ter uma influência maior sobre os outros, né? Um exemplo num exercício do poder. E na esfera pública, que é o tradicional, a questão do controle social, estabelecimento de normas para a sociedade, exercício do poder através de leis, tanto pelo poder legislativo quanto pelo poder executivo. Então, a forma de fazer a gestão dos territórios, no caso do Brasil, que é uma república federativa, do município, do estado federado ou da União, né? Então, aí são formas que nós temos de exercício do poder, né? Tem um exemplo. Também tem um outro exemplo que é o exercício do poder nas empresas, né? Então, quer dizer, você tem numa empresa o estabelecimento de normas. Olha, você vai ter que usar essa farda, tem hora de entrar, tem hora de sair, você pode isso, você pode aquilo. Também tu tem o exercício do poder na esfera privada, né? Que é no caso das empresas. E aí nós temos algumas formas de você, no caso, exercer o poder, né? Poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Quer dizer, você promete, para uma determinada comunidade, você vai ganhar isso se você fizer aquilo. Então, a partir de um poder econômico. O poder ideológico, né, diz assim, capacidade de influenciar a formação das ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Então aí você tem, por exemplo, uma igreja que diz, olha, isso daqui pode, isso daqui não pode, você fazer isso é certo, você fazer aquilo é errado. Então você tem um exercício do poder ideológico, né? Ou de um partido político, né? Em que você é uma forma de você convencer as outras pessoas a ver o mundo a partir do seu ponto de vista. Poder político se refere à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre uma coletividade. Quer dizer, na realidade você pode fazer isso, seria uma forma de ação do Estado, ou então você criando consensos, convencendo as pessoas de que isso é certo ou de que isso é errado.
E aqui nós temos com relação a tipos de dominação, né? A dominação tradicional, que você se baseia na tradição, dizendo, ó, sempre se fez isso, sempre se fez aquilo, então você tem que obedecer. Então você utiliza uma tradição para legitimar e impor uma forma sobre os outros indivíduos, né? Então a dominação carismática, na realidade, é quando você tem um líder que acaba convencendo as pessoas a fazer ou deixar de fazer determinada ação, a partir da influência muito forte que esse líder tem, né? No caso, um indivíduo, né? Então, temos exemplos, né? Vários exemplos de lideranças carismáticas de seitas que levou à morte de dezenas de pessoas, né? Aqui nós temos o outro conceito, que é o conceito de política, né? Então, aqui, na questão do conceito grego, a política não era uma atividade qualquer, dela dependia a organização cotidiana e o futuro da polis. O indivíduo não seria um cidadão se não se interessasse pela política e o praticasse. Então, no caso da Grécia Antiga, na realidade, fazer política era ser um cidadão, era praticar a política. Então, Max Weber já tem uma outra interpretação, ele diz: exercer papel de liderança no Estado na luta pelo poder, seja entre Estados, seja entre grupos dentro do Estado. Então, Max Weber já associa muito a questão da política à função de exercer a autoridade no Estado, né? E aqui nós temos o conceito de Estado, olha, algumas das características, né? Separação das esferas política e religiosa. Então aí nós temos, principalmente depois da Idade Média, com o movimento iluminista, essa ideia de separar, sairmos do teocentrismo e entrarmos no antropocentrismo, né? Separar a política da religião. Também diz assim, olha, o poder deveria ser amparado por uma estrutura administrativa e burocrática composta de um corpo qualificado de técnicos que operariam conforme procedimentos pré-estabelecidos e impessoais. Então, isso seria o ideal no Estado, mas nós sabemos que isso nem sempre acontece. Então, as pessoas que compõem o Estado são influenciadas por outras pessoas, por interesses particulares. Quer dizer, nós não temos aquela isenção que deveria se ter, né? E aí nós temos a questão da forma de organização do Estado moderno, né? Monarquia e república. Então, quem é que administra o Estado? O governo. Então, aí nós temos a monarquia, significa o governo de um só, podendo ser definida como o Estado dirigido segundo a vontade de um indivíduo ou rei. E a república, oposta, do ponto de vista ideal, é uma conquista que se concretizou com a Revolução Francesa e se destaca pela rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos. Então, assim, até do século VIII até o século XVIII, nós tínhamos muita questão da república, né? Então, a partir da Revolução Francesa, nós tivemos né, o surgimento da república, né, substituindo a monarquia. Então, aí, a partir daí, essa forma de organização política se disseminou pelo mundo. E aí, com relação à questão de sistema de governo, temos dois. Sistema presidencialista, né? Então, no caso, o presidente acumula a chefia do Estado e do governo. Então, ele acaba concentrando o poder, ele que nomeia o seu ministério. Então, você vota, elege o presidente, que é o caso do Brasil, né? Ele acaba acumulando as duas funções. Você, no caso, diferentemente do outro sistema, né, que é o sistema parlamentarista. Então, aqui, estamos vendo aqui a questão do sistema parlamentarista ali. A forte interação entre o executivo e o legislativo, fundada na distinção entre chefe de Estado, monarca ou presidente, chefe de governo, chanceler ou primeiro-ministro. Então, no caso do parlamentarismo, você vota nos partidos políticos, né? Os partidos políticos mais votados formam uma coligação, um gabinete e indicam o primeiro-ministro. E, normalmente, os ministros que compõem o gabinete são parlamentares. Então, você tem uma separação, diz assim, olha, o primeiro-ministro é eleito para exercer a função de chefe de governo. Então, depende da maioria para governar. E o presidente exerce a função de chefe de Estado. Quer dizer, ele pode convocar novas eleições, fazer uma votação de moção de desconfiança. E neste tópico aqui, a gente está falando sobre a forma de participação política relacionada aos partidos. Então, assim, o que diz que são partidos? A forma mais comum de agregar pessoas com os mesmos interesses e ideais para defendê-los publicamente. Então, nós temos um sistema monopartidário, que é só um partido que governa, por exemplo, a China. O sistema bipartidário, que normalmente são dois partidos que disputam o poder, temos o exemplo dos Estados Unidos,
Partido Democrata e Republicano, e o Reino Unido, Partido Conservador e Partido Trabalhista, e o sistema multipartidário, onde temos vários partidos que disputam o poder, que é o caso do Brasil. Então aqui você está vendo, né, no caso do Brasil, o total de partidos políticos registrados no TSE. Então nós temos um total aí de 31 partidos. E você tem a ver o aspecto é, político e ideológico desses partidos, né? De vermelho são os partidos mais à esquerda, de azul são os partidos mais à direita, de amarelo são os partidos que estão mais no centro. E nem todos esses partidos que estão aí representados têm representação no Congresso Nacional. Algo em torno somente de uns 11, 12 partidos têm representação no Congresso. Então, hoje nós temos com a cláusula de barreiras o impedimento de um partido que não conseguir atingir uma votação mínima de ter acesso ao tempo no rádio e na TV e também ao fundo partidário. E aqui nós temos a organização do Poder Legislativo, unicameral e bicameral. Unicameral, quer dizer, você só tem um único parlamento, como é o caso da Grécia e Portugal. Bicameralismo. Temos o caso do Brasil. Temos a Câmara dos Deputados, que representa o povo, 513 deputados, e temos o Senado Federal, que os 3 senadores representam os estados federados. Então, no caso, nós temos duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, assim que é o Poder Legislativo brasileiro, chamado de bicameral. Então é importante a gente ressaltar também que temos diferença no total de deputados por estado. São Paulo, por exemplo, tem mais ou menos uns 100 deputados. O Amapá, por exemplo, tem algo em torno de 8 deputados. Então, aí temos o exemplo. Olha, no caso brasileiro, a divisão do legislativo tem origem na Constituição de 1824, otorgada por Dom Pedro I, né? Então, no caso, os senadores são eleitos por voto majoritário. Então, o mais votado é eleito. No caso dos deputados, a eleição é por voto proporcional. Então, são 513 deputados federais e 81 senadores. Os senadores são 3 senadores por estado, independentemente do tamanho do estado. São Paulo tem 3, o Amapá tem 3. No caso dos deputados federais, São Paulo tem quase 100, o Amapá tem algo em torno de 8, o Pará tem algo em torno de 21 deputados. E aqui, já para a gente finalizar, né, tem a finalidade do Estado brasileiro. Ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, essas são as principais finalidades do Estado brasileiro, que está no artigo 3º. A questão é que nós temos um longo caminho para tentar tornar concreto a finalidade do Estado brasileiro. Nem tudo que está na lei, que está na Constituição, se faz, no caso, de forma concreta na vida do povo. Né? Então é isso.